Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, leitura do dia 10 de novembro, leitura de número 314. A porção do Velho Testamento está em Ezequiel 21:1 a 22:31. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe: assim diz o Senhor, estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem, comece a gemer diante deles com o coração partido e com amarga tristeza. E quando perguntarem, por que você está gemendo? Você dirá, por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá e toda a mão penderá frouxa, todo o espírito desmaiará e todo joelho se tornará como água de tão fraco. E vem chegando, sem nenhuma dúvida vai acontecer. Palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga, assim diz o Senhor. Uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta como essa. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos. Está afiada e polida, preparada para que a maneje a mão do matador. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo são atirados contra a espada. Lamente-se, pois, bata no peito. É certo que a prova virá, e que acontecerá se o cetro de Judá, que a espada despreza, não continuar a existir? Palavra do soberano, o Senhor. Por isso profetize então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra, que a espada golpeie não 2, mas 3 vezes. É uma espada para matança, para grande matança, avançando sobre eles de todos os lados. Assim, para que os corações se derretam e muitos sejam os caídos, coloquei a espada para a matança, junto a todas as suas portas. Ela foi feita para luzir como relâmpago, é empunhada firmemente para a matança. Ó espada, golpeie para todos os lados, para onde quer que se vire a sua lâmina. Eu também baterei minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trace as 2 estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir, as 2 partindo da mesma terra. Em cada uma delas coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabá dos Amonitas, e a outra contra Judá e contra a Jerusalém fortificada, pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as 2 estradas para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar arietes, dar ordens para a matança, soar o grito de guerra, montar arietes contra as portas, construir uma rampa e levantar obras de cerco. Isso parecerá um falso presságio aos judeus que tinham feito uma aliança com juramento. Mas o rei invasor os fará recordar sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando os seus pecados em tudo o que fazem. Por isso vão ser levados prisioneiros, o ímpio e profano príncipe de Israel. O seu dia chegou. Esta é a hora do seu castigo. E assim diz o soberano, o Senhor, tire o turbante e a coroa. Não será como antes, os humildes serão exaltados,
e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça, uma desgraça. Eu farei dela uma desgraça. Não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu a darei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano, o Senhor, acerca dos amonitas e dos insultos. Uma espada, empunhada para matança, polida para consumir e para luzir como relâmpago. A despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre vocês, ela será posta no pescoço dos ímpios, que devem ser mortos e cujo dia chegou, cujo momento de castigo é agora. Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados. Eu os julgarei, derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impetuosa contra vocês. Eu os entregarei nas mãos dos homens brutais, acostumados à destruição. Vocês serão combustível para o fogo, seu sangue será derramado em sua terra, e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, falei. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Ó cidade, que traz condenação sobre si mesma por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí está usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama dos seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher de seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros, visando a lucro, e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano, o Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos uma na outra, contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará, ou as suas mãos serão fortes para o que vou fazer no dia em que eu der a você o devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e a espalharei pelas terras, e darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. E depois veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim, cobre, estanho, ferro e chumbo, deixados na fornalha. Não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém, assim como os homens ajuntaram prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo. Na minha ira e na minha indignação, também ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão, assim como a prata se derrete numa fornalha. Também vocês se derreterão dentro dela e saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vocês. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: filho do homem, diga a esta terra:
Você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano, o Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos. Oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Agora a porção do Novo Testamento em Hebreus 10, de 1 a 17. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como o estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Agora a porção de Salmos 108, de 1 a 13. Uma canção, Salmo davídico. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem, harpa e lira. Despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus. Estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro.
Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom, atiro a minha sandália. Sobre a Filístia, dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Agora a porção de Provérbios 27:12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. E é isso aí, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 10 de novembro, leitura de número 314. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.